Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e nas últimas 24 horas o mercado cripto entrou em uma fase de correção. Então podemos ver aqui várias criptomoedas diferentes, né? Além do Bitcoin fazendo um processo de pullback, ou seja, uma pequena correção dentro de uma tendência de alta. Então sim, nas últimas semanas o Bitcoin vem perdendo força, o Ethereum também fez um leve recuo, mas as altcoins já estão caindo aí um pouco mais de 5%. E mais uma vez a sensação geral é de medo e incerteza, porque muita gente acabou comprando agora há pouco, né? As criptomoedas nessa última pernada de alta, né? Ficou mais eufórico e colocou o dinheiro no mercado e ficou preso, está com aquela sensação de ficar preso mais uma vez. Só que de outro lado, muita gente que segue aqui está com caixa e esperando a melhor oportunidade de entrada, porque sabe que estamos há alguns dias e algumas semanas procurando uma correção como essa daqui. Então nesse vídeo, se você está com medo, eu quero te mostrar que não é hora de pânico. Correções fazem parte do ciclo de alta. E muitas vezes são essas correções e esse tipo de janela que nós procuramos dentro de uma tendência para nos posicionar. Então nesse vídeo eu quero conversar sobre essa queda atual, quais são os sinais que realmente importam agora e principalmente porque essa correção está me deixando muito mais otimista a voltar a comprar novamente do que pessimista, pensando em grandes quedas e num final de ciclo. Então fica comigo até o final que eu vou mostrar o cenário a seguir nos próximos 30 dias. Já aproveita, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para você se manter atualizado e não tomar nenhuma decisão apenas com base na emoção, mas sim com base em dados e nas probabilidades. Também já aproveita e deixa aí nos comentários a sua opinião sobre o seguinte: você acredita que o Bitcoin vai corrigir até quanto? Qual o valor que você acha que o Bitcoin vai formar fundo nessa correção de curto prazo para depois ele continuar subindo? Comenta aí que eu quero saber. Antes de falarmos sobre a correção no Bitcoin e nas altcoins, vamos dar uma contextualizada no cenário macro geral. Primeiro, olhando a direção semanal do Bitcoin, S&P 500, dólar, ouro e o sentimento do mercado. Então o Bitcoin ele recuou 2,3% comparado à semana anterior, fechando ali na casa dos 116.490 dólares. Ele bateu o topo em 124 mil e agora está fazendo um fundo aqui nessa região. S&P 500 ele fechou com uma leve alta de 0,9%. Isso daqui é bom e positivo para nós, né? Acreditarmos que essa é apenas uma correção pequena de curto prazo. E o dólar também segue em correção, o que também é bullish e otimista para nós que queremos mercado de risco. O ouro ainda segue em queda, 2%. Então também o mercado no geral não está procurando proteção e saindo de ativos de risco. E o sentimento do mercado é otimista. Então isso daqui também mostra que o apetite dos investidores está mais para mercado de risco do que mercado de proteção, né? Isso mostra correções aqui no mercado do ouro e também no próprio dólar, que vem caindo já há um longo tempo. Agora falando sobre altcoins, né? E as altcoins? Julho e agosto foram meses de altcoins, ou seja, principalmente o final de julho e a segunda semana de agosto, muitas altcoins performaram melhor do que o próprio Bitcoin. Nós podemos ver isso de forma bem clara aqui na dominância do Bitcoin, né? Quanto o Bitcoin é dominante no mercado cripto. Nós podemos ver que ele já teve uma correção de 10%, né? E olhando de forma técnica, isso daqui é um pivô de baixa, né? Onde ele faz uma leve recuperação aqui, isso foi na primeira semana de agosto, para depois continuar caindo. E geralmente quando estamos entrando numa fase mais eufórica de ciclo, né, saindo da fase de ganância para uma fase de extrema ganância, é normal o Bitcoin ele ter uma performance pior do que algumas altcoins, mas lembrando que não são todas. Mesmo com essa correção de 10% no mesmo período, o Bitcoin ele teve sim um aumento no seu preço de 14%. Então nós vemos aqui, ó, esta fase de alta aqui do Bitcoin mesmo com essa correção. Só que as altcoins, principalmente o Ethereum e algumas relacionadas ao Ethereum, estão extremamente fortes. Por isso o Total 3 aí teve um ganho de 35% no valor de mercado desde julho até agosto e a tendência ainda é de continuação de alta. Outro sinal bem interessante na dominância é a cruz da morte, né? É o cruzamento da média vermelha sobre a média amarela. Uma média de 8 semanas e a outra de 21 semanas. Quando nós temos esse tipo de cruzamento, né? Elas tendem a ir se afastando, ou seja, isso seria um início de uma tendência de baixa na dominância do Bitcoin, onde algumas altcoins passam a performar melhor do que o Bitcoin. Tudo isso vai de encontro com aquela fase de rotação. Inclusive com o que foi dito neste vídeo aqui, ó, há mais de 9 dias atrás, quando eu falei sobre o meu erro no Ethereum, que foi vender 100% da minha posição, e eu tive que recomprar Ethereum porque ele fez apenas uma correção para continuar subindo. E a mesma coisa foi passada aqui neste plano há 4 dias atrás, que era sim prudente começar a pensar em realizações no Bitcoin para realocar esse capital em altcoins, principalmente aquelas relacionadas ao ecossistema do Ethereum ou ao próprio Ethereum. Inclusive hoje, olhando aqui no curtíssimo prazo, o Bitcoin ele deu um sinal de compra, um sinal muito parecido com aquele que apareceu no início do mês de agosto. De ontem para hoje, nessas últimas 24 horas, né, nessa correção, ele completou o movimento de baixa, vindo buscar aqui a média vermelha, né? Nesse cenário, não seria errado buscar compras aqui. Então, beleza, essa daqui é só uma correção normal. O Bitcoin, ele sim tem aquele bull trap, ele poderia ir até 106 mil dólares, mas ele já tocou um suporte importante, lembrando que nós ainda estamos numa tendência forte de alta. Agora, sobre as altcoins, algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado nesse momento, né? Nós sim estamos num período de alta muito forte, podemos ver isso claramente aqui no gráfico semanal. As altcoins sim estão performando muito bem, principalmente altcoins do ecossistema do Ethereum e
algumas altcoins avulsas, assim, como Hyperliquid, XRP também teve uma boa performance, e algumas outras nesse sentido. Já aquelas criptos de IA não estão muito fortes, são uma narrativa mais sensível, então eu não teria tanta exposição nesse momento, focaria mais naquelas que são relacionadas ao Ethereum ou coisas relacionadas a ETF ou relacionadas a recompra de tokens. Já vou falar mais sobre isso, mas o que a gente tem que ficar atento, nós temos uma resistência que o mercado no geral de altcoins está indo tocar agora, né? Então essa é uma resistência muito importante, mas ela está com cara de que vai fazer um rompimento a qualquer momento, e esses recuos aqui no geral estão sendo oportunidades de realocação e de compra no portfólio. Então agora vamos falar um pouco sobre algumas altcoins específicas e aquelas que eu estou de olho ou já fazendo uma acumulação. A primeira altcoin é aquela que segue mais forte desde a recuperação da última grande correção, que foi lá em abril, né? O Ethereum ele tocou ali $1.400, 1.300 e pouco, e já subiu mais de 240%, né? Fazendo topos e fundos ascendentes cada vez mais altos. Ó, ele lateralizou aqui, entregou uma leve correção para entregar mais uma alta de quase 100%. Lá em 2021 ele fez o topo ali próximo a $4.900. Não é à toa que a última vez que ele buscou chegar próximo a essa região tivemos bastante venda, né? É que nós temos um pavio no gráfico do Ethereum. Mas no médio prazo podemos ver claramente esse movimento aqui, ó. Ele vem aqui, testou mais uma vez esse topo, fez mais um recuo maior, testou outra vez esse mesmo topo, fez um recuo ainda maior e depois ele rompeu este topo, este padrão, voltando a uma tendência de alta de longo prazo, de médio e longo prazo. Então a maior dúvida das pessoas no Ethereum é: será que já está na hora de comprar ou dá para comprar ele a um preço um pouco melhor antes dele disparar? Porque eu acho que pouca gente está com dúvida de que o Ethereum vai continuar subindo e vai ter preços maiores até o final do ano. A questão é, será que ele vai corrigir 30% antes de entregar uma alta de 100% ou ele só vai fazer essa correção pequena, inclusive essa correção que ele está fazendo essa semana, para continuar o movimento forte de alta? Bom, nós temos que trabalhar com os dados que nós temos hoje para tomar a melhor decisão. É claro que ninguém consegue prever o futuro ou antecipar aquilo que vai acontecer. Mas seguindo a tendência de médio prazo e longo prazo, sim, o Ethereum provavelmente estará valendo mais do que o preço atual. A questão é, será que ele já está chegando no final dessa correção ou ainda pode cair 15, 20% do preço atual? E aí sim a gente gasta o nosso caixa para comprar. Bom, vamos lá. Analisando o curtíssimo prazo aqui, ó. Em média, qual é o tamanho das correções do Ethereum durante esse padrão de alta? Tivemos esta correção aqui, ó, que foi durante um período de lateralidade muito forte. Então a gente não pode usar essa daqui como base, né? Porque aqui ele ficou lateral por várias e várias semanas. E aí ele entregou uma correção de 26%. Temos esta daqui, ó, que seria um cenário muito mais parecido, ó, onde ele sobe, lateraliza, sobe. Já posso ter uma noção sobre isso olhando para este gráfico aqui, onde tem ordens para serem liquidadas. Repara o seguinte, primeira coisa, ó, o Ethereum ele tem um topo em aberto. Então ele fez um topo lá em 4.800 e ele recuou e não retestou esse topo ainda. Quando isso acontece, nós ficamos com um topo em aberto, ou seja, tem muitas ordens para serem liquidadas aqui em cima e o institucional, hora ou outra, né, pode ser já nessa semana, na próxima semana ou só daqui 30 dias, ele vai querer retornar para esse preço aqui para liquidar pelo menos quem está apostando em baixa no mercado. Só não sabemos quando que ele vai querer fazer isso, se vai ser agora, semana que vem, ou daqui 30 dias, ou daqui 1 ano e meio. Isso eu já vi acontecer, esse tipo de coisa, por exemplo, no Bitcoin. Demorou mais de 1 ano e meio para ele liquidar apostadores de alta. Ele subiu, depois ele levou 1 ano e meio para liquidar quem estava lá embaixo. Já vi esse tipo de coisa acontecer. Mas nesse cenário, como temos poucos períodos de correção, inclusive no geral, né, desde que o Ethereum entrou nessa tendência forte de alta, ele ficou no máximo aí, ó, com uma semana de correção mais forte, a outra semana ele até inicia a semana abaixo aqui, né, com uma abertura abaixo, mas ele já continua entregando alta. Então, uma semana de forte queda, para depois 2 semanas ou 3 semanas de forte alta. Aqui ele fez 1, 2, 3, 4, 5 semanas laterais, uma semana de forte queda, para depois 1, 2, 3, 4, 5 semanas de forte alta, aí de novo, uma semana de forte queda, 1, 2 semanas de forte alta, e depois nós estamos iniciando uma semana de queda, mas a gente ainda não sabe se ela vai terminar em forte queda, porque ainda é segunda-feira e tem muita coisa para acontecer. Mas só olhando para esse gráfico semanal, sabemos que qualquer recuo na semana está sendo uma oportunidade de compra de Ethereum. E aqui no gráfico de liquidez, o Ethereum ainda poderia buscar pelo menos a região dos $4.000, porque tem liquidez para isso. Então o institucional ainda pode derrubar ao longo dessa semana o preço para cá, ó, pelo menos ali $4.000, antes dele voltar a subir e liquidar quem está lá em cima apostando na baixa, $4.800, $4.900. Então olhando para o curto prazo no Ethereum, onde eu deveria buscar compras, né? Próximo a regiões de suporte. Onde tem um suporte aqui no Ethereum, ele tem um suporte aqui, ou seja, ele já buscou um primeiro suporte. Onde é o próximo suporte do Ethereum? Ele tem aqui embaixo, né, essa região aqui dos $4.000, também seria um ótimo ponto de acumulação. E depois nós temos aqui, ó, 3.800, outro suporte. Mais abaixo,
aqui é a região dos 3.600 dólares e depois, por fim, ele poderia até buscar esta região aqui, ó, dos 3.000 dólares, que seria um sonho, algo que não é tão simples de acontecer, mas tem liquidez para isso. Isso fica bem claro neste gráfico aqui, ó. Podemos ver que existe liquidez até a região dos 3.300, mas é pouca liquidez. A maior parte está se concentrando aqui até os 4.000 dólares, então sim, é bem plausível ele ainda liquidar quem está aqui para depois ele vir para cima. Então o que eu posso fazer é controlar os aportes que eu faço. Como eu quero acumular Ethereum, eu posso controlar o risco através do tamanho do meu aporte. Então, por exemplo, aqui eu posso fazer uma compra de 10%. Aqui eu posso fazer uma compra de 20%. Se ele corrigir até aqui, até o final do mês de setembro, faço mais uma compra. Aí pode ser de 30%. 40%, aí depende de quanto você quer usar do seu caixa. Nisso já totalizaria 50% de acumulação em Ethereum para surfar uma alta até o final do ano, porque sim, a projeção do Ethereum é estar valendo mais do que 4.800 dólares até o final desse ano, né? Além do Ethereum, temos outras moedas relacionadas a ele, né? Por exemplo, a INA também está fazendo um recuo interessante que dá a possibilidade de entrar e tomar posições, né? Ela só não poderia perder aqui a região do 0,56, porque aí ela entraria numa tendência de baixa, então só não pode perder a média vermelha aqui 0,56, porque aí ela entraria numa fase lateral para depois inverter para uma tendência de baixa. Então, enquanto ela se mantém uma estrutura de alta e faz um recuo, é isso que nós queremos para fazer aportes e realocação. Pendle é outra altcoin que está num gráfico muito bonito, né? Ela veio aqui lateralizando dentro dessa região e aqui ela rompeu essa região lateral e ela vem construindo um suporte acima deste topo anterior e também querendo fazer um padrão de acumulação para continuar subindo. Então agora é um processo de realocação, ter paciência, não acreditar que a alta vai vir amanhã ou na semana seguinte, tem que ter paciência para segurar, aproveitar correções para ir se reposicionando aos poucos e medir bastante a mão na hora de comprar. Sobre a parte macro, né? O dólar, ele volta a subir contra o real, mas ele está oscilando. A economia brasileira não está a mil maravilhas, então o dólar abaixo de R$6, na minha opinião, está barato. Petróleo, ele segue em queda, isso daqui é extremamente positivo, então a macroeconomia também ajuda a acreditar em continuação de alta e que essa é apenas uma correção. O S&P 500 também mantém estrutura de alta por enquanto, não perdeu o topo anterior, segue tranquilo. Nasdaq também, ela abriu corrigindo, queria perder o suporte, mas ela já retornou no dia de hoje. Ela testou algumas vezes esse suporte aqui, ó. Se ela perder, aí a gente vai ter um período prolongado de correção. Se ela se manter assim, aí nós podemos continuar otimistas, né? Na macro, temos coisas decisivas, né, que podem encerrar a guerra. Então, temos o encontro do Putin com o Trump, que o Trump também vai se reunir hoje com o Zelensky, né? Então, está acontecendo a reunião neste exato momento em que gravo o vídeo. Hoje temos uma reunião decisiva entre o Trump, Putin e Zelensky. Petróleo segue em queda, o que diminui a pressão da inflação. Isso daqui é extremamente positivo, porque a inflação tem sido o problema, e dólar iniciando uma pequena alta contra o real, mas contra o resto do mundo ele ainda segue em queda. Para aqueles que querem ter um acompanhamento nas operações e aprenderem mais sobre ferramentas do mercado cripto, as vagas do RCC, meu treinamento completo, estão abertas nesse momento, onde você também faz parte da nossa comunidade lá do WhatsApp. Pegando aqui o depoimento de alguns dos alunos, né? Olha, por exemplo, este daqui, ó, estava com prejuízo de 40%, porque ele ficou preso em altcoins de dezembro para janeiro, para um lucro de 13% em 6 meses, né, onde ele realocou as moedas que ele tinha em carteira, teve maior paciência e começou a comprar no momento correto, ao invés de comprar a qualquer momento, principalmente quando a gente está naquelas fases de alta e euforia. Então, quer operar com acompanhamento de pessoas mais experientes no mercado, você pode fazer parte da nossa comunidade RCC entrando no treinamento. As vagas ficam abertas até o dia 20 de agosto. Você pode entrar na RCC escaneando o QR Code ou clicando no link da descrição. Se você tiver alguma dúvida, é só chamar o contato do suporte, eles vão tirar todas as suas dúvidas. Agora, quero falar sobre uma coisa importante nos dados on-chain do Ethereum. Nós temos algo extremamente interessante, que é o recorde de apostadores de baixa no Ethereum. Vocês sabem, né, que o mercado gosta de fazer o oposto daquilo que a maioria está fazendo. E neste exato momento, tivemos um aumento expressivo na quantidade de pessoas abrindo short, no volume de short no mercado. Esse tipo de coisa aqui é o que o institucional adora, né? Liquidar os apostadores de baixa. Então ele começa a atrair, parece que o mercado vai inverter, parece que ele vai corrigir, as pessoas começam a abrir operação de short, todo mundo shortando o mercado, e aí o institucional, em uma pernada, ele pega e liquida todo mundo. Só que ao mesmo tempo nós temos aqui um sinal de saída massiva de validadores do Ethereum. Então durante o período de 2021 a 2022, muitas pessoas travaram o Ethereum para receber stake em um rendimento da rede, né, emprestando seus Ethereums para o funcionamento da rede. Desde então tivemos uma estabilidade aqui na questão de validadores, né, de saída e entrada, só que neste momento estamos tendo bastante saída de validadores. Isso pode indicar duas coisas. A recompensa de manter o Ethereum travado não está compensando nesse momento, ao mesmo tempo
tempo tem muita gente que estava presa em Ethereum, em topo, né, faz muito tempo, e agora tirou o Ethereum do staking e está migrando para a corretora para fazer vendas. Então existem alguns cenários possíveis para os próximos 30 dias. Primeira coisa, a correção de agora está abrindo oportunidades de novas compras e realocação, principalmente para aqueles que estão realizando em Bitcoin e querem realocar em moedas com maior potencial de alta. Quem nos segue, os alunos também, eles fizeram bastante caixa nas últimas semanas, portanto está chegando a hora de reentrar novamente utilizando parte da realização, mas eu não entraria pesado neste momento de correção porque ainda estamos num cenário delicado que pode ter mais correções. Outra coisa importante é que em 30 dias nós temos a reunião de corte de juros do Fed, ou seja, faltam mais ou menos 30 dias para cortar os juros, que vai ser no dia 17 de setembro. Geralmente, quando nós temos o primeiro corte de juros, o mercado tem uma fase de correção, porque é aquele negócio, ele sobe no boato e corrige no fato. Então, quando o Fed cortar os juros, a probabilidade de ter uma correção se estivermos num período de alta antes do corte é bem alta. Aí depois de algumas semanas o mercado estabiliza e aí sim a gente vai sentir os efeitos da redução do aperto monetário e aí eu acho que nós vamos ter uma alta muito forte pro final do ano, né? Agora pegando alguns comentários aqui. Qual plataforma gráfica você utiliza? Eu utilizo esta plataforma aqui que se chama TradingView. Aqui você encontra gráfico de tudo, mercado de ações, mercado cripto, fundo imobiliário também para quem gosta, tesouro, né, Nasdaq, S&P 500, tem gráfico de tudo aqui. Qual corretora? Hoje utilizamos duas corretoras principais, a Crypto.com, porque ela entra dentro da regra de imposto nacional, ou seja, eu posso vender até 35 mil reais por mês com lucro, que eu não preciso pagar imposto. Então eu uso a Crypto.com. Para alguns outros tipos de operações, né, mais fechados, usamos corretoras descentralizadas e também a outra corretora centralizada seria a Mexic, mas aí ela entra dentro da regra das corretoras internacionais. Se você quiser abrir conta em algumas dessas corretoras que utilizamos, tem o link na descrição. RCC, como funciona as movimentações / sua comunidade no bear market. É utilizado shorts, apostando na queda. Parabéns pelo conteúdo e profissionalismo. Abraço do Rio. Um grande abraço aí pro pessoal do Rio e os cariocas, né, que acompanham o canal. Sobre o bear market, a comunidade funciona de forma normal. Muitas vezes, né, a gente não fala só sobre o mercado cripto também. Os alunos, principalmente do RCC, sabem que a gente também traz, às vezes, coisas sobre o mercado tradicional, por exemplo, o mercado de ações. Às vezes, até dependendo do motivo e do objetivo de algum dos alunos, a gente também traz oportunidades dentro do mercado de renda fixa. Mas no bear market, basicamente, o grande foco é proteção. No mercado cripto, a pessoa que ganha mais dinheiro é aquela que consegue proteger melhor o seu lucro. Então, no bear market, nós estaremos procurando formas de rentabilizar o capital através de ativos mais seguros, né? Tudo depende de quando vai ser o bear market e qual vai ser o contexto, né? Se vamos ter juros altos, juros baixos, aí depende do investimento. Se o mercado de ações também vai corrigir junto, geralmente em um bear market também corrige junto, o mercado de ações americana junto com o mercado cripto, eles corrigem junto, mas com relação a isso eu ainda não estaria preocupado, porque ainda temos tempo para surfar uma alta. Provavelmente o final do ano vai ser a alta mais forte do ciclo. Aí ano que vem pode ser que a gente pense em bear market. Mas saiba também que durante o bear market nós temos fases que são alguns meses de alta, né? E nesses meses de alta dá para pegar um bom movimento aí, às vezes de 50% a 100%, tá? Isso é absolutamente normal. Inclusive, olhando para o último bear market 2022, nós temos períodos, né? Na nossa comunidade nós vamos estar caçando isso daqui, a melhor fase possível das nossas vidas para alocar no mercado cripto. Aí sim vai ser aquela fase que você vende tudo que você tem para comprar cripto, basicamente. Mas eu acho que vai levar ainda pelo menos uns 2 anos para chegar nesse momento. Inclusive no bear market é quando você tem as maiores assimetrias possíveis na carteira, né? Só que você tem que ter paciência às vezes. Por exemplo, ó, pegando uma moeda que é consolidada, como por exemplo a Raydium, ela já estava consolidada no ciclo anterior, né? De corretora descentralizada. Olha aqui como foi o fundo dela no bear market, ó. Ela passou por todo esse período aqui. Neste período tem que ter muita paciência, tem que ir aportando e segurando, aportando e segurando, aportando e segurando. Porque a moeda chegou a custar ali 0,15 centavos de dólar e ela ficou mais ou menos nesse preço, ó, novembro de 2022 até outubro de 2023, ou seja, foi 1 ano aqui nesse processo de acumulação e lateralidade. Então tem que ter muita paciência, mas quem tem paciência e vem plantando no bear market, até em altcoins, pega altas desse tipo aqui, ó. Quando entramos na fase do ciclo de alta no Bitcoin, ó, 2023, essa foi uma das moedas, ó, por exemplo, que fez, ó, se a gente puxar até o topo, quando o Trump assumiu posse, fez 52 vezes o que você investiu. Se você olhar várias outras altcoins, né, muitas fizeram esse tipo de coisa, né? Às vezes algumas fizeram 10, outras 25 vezes, outras 30 vezes, sem aquelas altcoins malucas, pegando ativos que são fundamentados e tem qualidade. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e lembra, vagas da RCC abertas até quarta-feira, quem quiser fazer parte do treinamento, tem o link na descrição e o QR Code para escanear. No mais é isso, um grande abraço e te espero no próximo vídeo. Falou!